estimativa do rendimento de óleo essencial obtida a partir de genótipos de eucalipto. Como o título já fala, o presente trabalho é sobre a comparação do rendimento de óleo essencial obtido a partir de diferentes genótipos de eucalipto, as mesmas condições para verificar se diferentes genótipos influenciam a quantidade do rendimento. O objetivo é verificar se folhas de diferentes genótipos proporcionam distintos rendimentos de óleo essencial sob as mesmas condições de extração. Então, o objetivo é verificar se eu extrair as folhas com as mesmas condições, será que vai dar o mesmo rendimento de óleo? Esse é o principal objetivo. É verificar se o rendimento do óleo vai ser o mesmo ou não, usando os mesmos parâmetros e as mesmas condições para extrair. A metodologia utilizada foi o processo foi realizado mediante destilação vapor, a temperatura de ebulição das águas nas condições atmosféricas dos campos JK, pelo método clivagem em manta aquecida. Os parâmetros utilizados foram os seguintes: balão de 2 litros, 1 litro de água destilada, sistema fechado de resfriamento a 20 graus, 600 gramas de folha, temperatura máxima de até 450 graus, 2 horas de extração e 3 repetições. Foram feitas 3 repetições para não correr o risco de ter alguma alteração. Os resultados foram os seguintes. Conclusão do resultado, né? O genótipo 1 produziu 2,2 ml de óleo em 2 horas. O 2 produziu 2,2 em 10 minutos e 4,5 em 2 horas de extração. O genótipo 3 produziu em 10 minutos de extração 1,5 ml de óleo e em 2 horas o volume foi igual a 3. O rendimento, considerando o volume produzido ao final de 2 horas de extração, foi o genótipo 1, 0,0036, o 2, 0,0075 e o 3, 0,005. O genótipo 2 sobressaiu em comparação aos demais. Por sua vez, o genótipo 3 apresentou menor rendimento de óleo, mostrando inferior aos demais genótipos. Então, o genótipo 2, né, teve maior rendimento, até porque em 2 horas de extração, o rendimento dele foi o volume do óleo foi de 4,5. E em 10 minutos, a gente pode ver aqui que ele já tinha 2,2 ml, porque foi igual a 1. Em 10 minutos, o 2 produziu o que o 1 produziu em 2 horas. Concluiu-se que diferentes genótipos de eucalipto podem produzir diferentes rendimentos de óleo. Isso implica estabelecer parâmetros diferentes em função do genótipo utilizado. Então, quer dizer que os genótipos foram extraídos sobre as mesmas condições, foi usar os mesmos materiais para extrair, e mesmo assim os resultados finais foram diferentes. Porque o genótipo 2 sobressaiu em comparação aos demais, né? E o 3 teve um menor rendimento. E isso significa, então, que os genótipos diferentes podem, sim, alterar o rendimento final do óleo. Agora eu vou mostrar um pouco aqui de como foi feito o processo. Aqui as folhas foram pesadas. Aqui é o balão. Essa vasilha aqui é para não correr o risco do balão cair. Aqui foi o balão depois de cheio com água. Aqui o equipamento montado.
Esse aqui também é o equipamento montado. Aqui é a manta, que é o balão. Aqui é onde que fica o óleo, como vocês podem ver nessa foto aqui, ó. Isso daqui é o óleo. Essas mangueiras aqui são onde que faz o processo de resfriamento. Uma entra água e outra sai para acontecer o resfriamento. E aqui, esse óleo foi retirado, passado para cá. E aqui vocês podem ver que tem um pouco de água, mas a água foi retirada e esse óleo aqui foi armazenado. A gente fez a separação para armazenar o óleo. E então esse foi o meu trabalho. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Fica o meu agradecimento. Prezado, boa tarde. Meu nome é Anderson, eu sou graduando em Agronomia pela Universidade Federal do Vale do Ixingue e Mocori. Atualmente eu curso o sexto período da graduação e eu venho trazer hoje um trabalho intitulado de Distribuição Continental de Bedelia semontella, uma praga nova no Brasil. Eu vou tentar trazer algumas curiosidades para vocês e espero que no final você vai ter conseguido aprender um pouco sobre o que é essa praga. A bedelha é uma praga minadora foliar da cultura da batata doce. A batata doce, que é uma cultura vital, que contribui para superar a insegurança alimentar do Brasil, não só do Brasil, de todo mundo, vem sofrendo ataques, dessa praga que chegou no Brasil recentemente, em 2018, e tem o seu primeiro registro na nossa cidade de Diamantina. O dano direto que a gente pode citar da bedelha ela afeta a parte aérea, a biomassa da batata doce, o que resulta na diminuição do crescimento da raiz tuberosa da planta. Os danos indiretos que a gente pode citar da bedelha são atrasos na colheita, um possível ataque de outras pragas, o que pode ser prejudicial para a planta, e se tiver alguma outra cultura na propriedade, pode afetar diretamente ela. E temos também as pragas do solo, como a entrada de vetores de doença, como os vírus e os fungos. Então, a gente teve nesse trabalho o objetivo de identificar o número de registros e ocorrência da bedelha ao longo dos anos, e traçar uma rota continental dela. Para a gente alcançar esse objetivo, a gente utilizou métodos como a coleta de dados, de levantamentos bibliográficos, além de uma consulta em banco de dados da GBIF, além de museus virtuais. A gente pode ver que o número de registros da bedelha aumentou de 28 registros lá em 1865 para 519 em 2020. A gente pode ver nessa figura aqui, nessa parte do mapa, e nessa parte do mapa também, que a gente teve um aumento muito grande. Foi uma proporção enorme. Coisa em termos de porcentagem, mais de 1000%, A gente vê pequenos registros dela aqui, e acabou que elas viram uma praga em todo o continente, e ela chegou, pela primeira vez em 1865 no Reino Unido. De lá para cá, ela teve ocorrência na Europa, na Oceania, Austrália. E daí, recentemente, ela apareceu na América do Sul, no ano de 2018, em Diamantina, que ela foi notada se alimentando de folhas de batata doce.
Novos registros dela foi feito na cidade de Lavras, Salles, no ano de 2020. A gente pode ver a presença da praga invasora aqui, né? Por mais que ela tenha se espalhado, a gente tem um mapa aqui, né, do Brasil. A gente tem aqui o local de ocorrência da praga, né? Dá pra gente ver que ela está aqui no sudeste do país, né? O local de ocorrência que a gente está se encontrando. A gente se encontra em Minas Gerais. E aí, com o aumento globalmente dessa praga no último século, e como ela atingiu novos continentes, né? Ela se tornou uma espécie invasora, né? Ela se caracterizou como uma espécie invasora. E então, como é que a gente pode concluir e tirar de consideração final dessa praga? Uma praga que é nova no Brasil, a gente não encontra muitos estudos dela, até porque ela ocorreu em Diamantina pela primeira vez, né? E então a gente pode tirar conclusões de que por mais que ela tenha um longo histórico por todo mundo, que ela está presente desde o século XIX, a gente considera que no Brasil ela seja uma praga nova, invasora, por estar ocorrendo registros de seu ataque apenas nos últimos 3 anos. E a gente tem que abrir o olho, porque além de prejudicar a cultura de batata doce, que foi aonde ela foi encontrada, ela pode se espalhar por todo o país e prejudicar inúmeras culturas. Aqui no agradecimento, né, núcleo de estudos de manejo integrado de pragas, no qual possibilitou fazer realizar esse trabalho, a UFCA e a nossa universidade. Mas muito obrigado a todos e tenham uma boa tarde. Meu nome é Wender e eu vou apresentar o trabalho intitulado como Idade Relativa e Tempo de Passagem de Indivíduos Adultos de Diamantina-Canos em uma área em recuperação no município de Diamantina, Minas Gerais. A Eremanthe-canos, conhecida popularmente como candeia, pertence à família Asteraceae. É uma espécie heliófita que atinge a altura média de 5 a 7 metros, com diâmetro médio entre 10 a 12 centímetros. Uma informação importante, mas de difícil obtenção em espécies ou florestas nativas, é a idade, visto que as aves apresentam idades diferentes. O monitoramento por remedições sucessivas das aves ao longo do tempo, em que a mensuração da ave é definida pelas diferenças entre as medidas obtidas em períodos sucessivos separados por um intervalo de tempo, tem sido aplicado em espécies nativas. Caballero e Maleux propõem como metodologia para avaliar a idade relativa de uma espécie ou povoamento nativos a estimação do crescimento periódico do diâmetro pelo número de aves por classe diamétrica encontrados em inventários florestais sucessivos. A partir da determinação das idades relativas de uma floresta, é possível, por meio do método de tempo de passagem, quantificar o período necessário para que os indivíduos de uma floresta consigam mudar de classe diamétrica. O objetivo do trabalho foi determinar a idade relativa e o tempo de passagem dos indivíduos de Eremanthe-canos presentes em uma área em processo de recuperação, em Diamantina, Minas Gerais, por meio de diferentes períodos de intervalos de medições. A área de estudo localiza-se em um antigo depósito de lixo da cidade de Diamantina, em Minas Gerais, que, segundo Machado, foi isolado em 2002 para fins de restauração. Presente no campus JK da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, em uma área de 2,15 hectares a uma altitude de aproximadamente 1.400 metros. Para a realização desse trabalho, foi utilizada uma base de dados de medições em tempos variados de Eremanthe-canos, de 2010 até 2018, totalizando 8 inventários. Os inventários florestais foram realizados por meio do censo dos indivíduos de Eremanthe-canos da área de estudo, de forma que todos os indivíduos vivos com diâmetros a 0,3 metros do solo, maior ou igual a 5 cm, foram mensurados. A variável dedrométrica mensurada nos inventários foi a circunferência. Para a análise de distribuição diamétrica, os dados foram agrupados utilizando um intervalo de amplitude de classe de 3 e de 5 cm. A metodologia utilizada para determinar a idade relativa e o tempo de passagem baseia-se na relação do diâmetro e o incremento periódico médio com a idade, a partir de dados provenientes de inventários florestais e unidades de medição permanentes.
O incremento periódico mensal dos indivíduos geremânicos foi determinado utilizando a seguinte equação: incremento periódico mensal igual ao valor de DAS atual menos o valor de DAS anterior sobre intervalo de medição, em meses. Com os incrementos agrupados por classe de diâmetro e seus respectivos centros de classe diamétricas, foram ajustados três modelos: modelo linear, modelo 2 quadrático e modelo 3 logístico, em que YI, incremento periódico mensal em diâmetro da classe diamétrica, XI, centro de classe diamétrica, e os betas são os parâmetros, e o Esim é o erro aleatório. Para a escolha da equação que melhor relaciona o incremento periódico mensal de diâmetro com o centro de classe diamétrica, foi analisada as estatísticas, coeficiente de determinação ajustado para os modelos lineares, erro padrão, critério de informação de Akaike e o gráfico de resíduo para todas as equações. Ao selecionar a melhor equação para os períodos de intervalo de medição em cada amplitude de classe testada, foi estimado o incremento periódico mensal diamétrico. O primeiro incremento estimado foi calculado utilizando a menor DAS dos indivíduos geremânicos em canos mensurados. Os DAS seguintes foram determinados sucessivamente pela soma dos DAS anterior, com o seu incremento estimado. A primeira idade relativa foi determinada por meio da divisão do menor DAS pelo primeiro incremento periódico diamétrico estimado. Essa idade representa a idade necessária para uma árvore ingressar na primeira classe. Para o cálculo das idades relativas seguintes, foi feita a soma de um mês para cada incremento estimado, tendo a primeira idade relativa como base. O tempo de passagem entre as classes diamétricas foi encontrado por meio da diferença de idades dos DAs correspondentes aos limites inferiores de duas classes diamétricas sucessivas. Na figura 2, apresenta o número de indivíduos amostrados por inventário para a espécie Eremanthes incanus, presente em Diamantina, Minas Gerais. A quantidade de indivíduos de candeia foi aumentando ao longo do tempo, indicando que a candeia está se expandindo na área pelas características do local. A exceção foi no inventário 7 para o 8. Neste caso, não pode-se afirmar que a candeia passou a ter mais competição, isso porque no período houve antropocização da área. A distribuição diamétrica do número de aves por classe de diâmetro para todos os inventários seguir o padrão típico de floresta nequiana, que é um exponencial, conhecido como J invertido, considerando uma amplitude de 3 cm com uma amplitude de 5 cm. A figura 3 apresenta o incremento periódico mensal em função do DAS, em que no título de cada gráfico os números significam o incremento entre os inventários. Observa-se que ao longo do tempo foi aumentando as aves com diâmetro maior de candeia, e consequentemente um incremento nas maiores classes. A figura 4 apresenta o incremento corrente mensal por classe de diâmetro, em que A considerando a amplitude de 3 cm e B para 5 cm. É possível verificar que à medida que aumenta a classe de diâmetro, aumenta a tendência de se obter maiores valores de incremento periódico mensal. A tabela 1 apresenta a idade relativa e o tempo de passagem por classe de diâmetro para o período de intervalo de medição com amplitude de classe de 3 e 5 cm, utilizando o modelo linear simples e o modelo logístico. A tabela 1 foi apresentada até a classe de 35 a 38 cm, porque pelo último inventário a árvore de maior DAS foi de 36,3 cm. Para ambas as amplitudes de classe, observa-se que o tempo de passagem para as árvores alteradas de classe de diâmetro diminui com o aumento de diâmetro. Observe-se que para o caso do modelo 1, uma árvore de candeia que estiver com diâmetro de 5 cm, ela vai demorar 293 meses para alcançar um diâmetro de 40 cm, já que o modelo 2 essa mesma árvore vai demorar 300 meses. Independentemente da amplitude diamétrica, para as classes de DAS mais baixas, a Eremanthe-Canus necessita de mais tempo para passar para a próxima classe. Esse tempo vai diminuindo com o aumento da idade e, consequentemente, o incremento periódico mensal aumenta. Pensando em um ambiente mais conservador, a escolha nesse estudo para a classe 3 cm é mais indicada ao comparar com a amplitude de 5 cm, pois com um maior número de classes de diâmetro, diminui a generalização do processo dinâmico dentro das classes geométricas, possibilitando uma distribuição dos diâmetros mais representativa. Conclui-se que, por se tratar de uma área em que as árvores possuem um porte menor, é mais recomendado trabalhar com amplitude de 3 cm. Os modelos ajustados foram consistentes, sendo que o modelo quadrático foi descartado pela estatística e pela sua fundamentação biológica. A idade relativa foi estimada tendo como referência que as aves que têm aproximadamente 5 cm de DAS têm a idade de aproximadamente 55 meses. O tempo de passagem foi maior nas menores classes de diâmetros, para os indivíduos Eremanthes incanus. É um trabalho importante,
por não apresentar uma grande quantidade de estudos sobre espécies nativas. E muito obrigado. Oi, gente. Meu nome é Débora. Eu sou mestranda do programa de pós-graduação em produção vegetal. E eu vim dar para vocês o meu resumo, que tem como título Modelo, Distribuição e Adequação Climática da Sempre Viva Syngonantha nitens. Então, as sempre-vivas, elas são denominadas assim, devido ao fato de que os seus escapos e as suas inflorescências, após serem coletadas e desidratadas, elas mantêm o seu formato e a sua coloração inalterada, como se essas espécies ainda estivessem vivas. E sob essa denominação, enquadram-se, então, espécies monocotiledôneas das famílias Ericalaceae, Chiridaceae, Ciperaceae e Rapateaceae, sendo que a família Ericalaceae ela se destaca porque apresenta um grande número de espécies e uma grande importância, para as comunidades apanhadoras de sempre-vivas e para a biodiversidade da cadeia do espinhaço. A gente tem cerca de 80% das espécies de sempre-vivas do Brasil concentradas na cadeia do espinhaço e cerca de 70% das espécies do planeta. Então, lá é considerado o principal centro de diversidade das espécies. No Brasil, a gente tem 630 espécies de sempre-vivas, então a gente tem uma grande diversidade de espécies de sempre-vivas aqui no nosso país. A espécie desse estudo, então, é o Syngonantha nitens, conhecido popularmente como capim-dourado ou como cedinha. É uma espécie que representa fonte de renda para comunidades espalhadas aí por Minas Gerais, pela Bahia e pelo Tocantins, e são utilizadas as hastes para estar fazendo a confecção de joias e acessórios esses que são muito valorizados no mercado mundial. Então, nesse estudo, utilizou-se a modelagem espaço-temporal com o objetivo de estar mapeando e prevendo a distribuição atual e as áreas potenciais de distribuição de Syngonantha nitens. Inicialmente, foram então compilados os dados de distribuição da espécie, através do GBAFAI e através de revisão de literatura. Então, coletaram-se também os dados biológicos da espécie, dados como temperatura, umidade, estresse pelo frio, estresse pelo calor, estresse seco, estresse úmido e graus dias. Então, as informações biológicas dessa espécie e os locais de ocorrência foram utilizados para estar definindo os parâmetros biológicos no Climax, O Climax é um software que fornece ferramentas para estimar o potencial de distribuição de uma espécie em relação ao clima. E posterior a isso, os mapas foram confeccionados no ArcGIS. Entrando agora nos resultados de discussões, a gente tem aqui os valores dos parâmetros que foram usados no ajuste do modelo da espécie, no Climax. Então, a gente tem que a temperatura ótima para a espécie ela ficou entre 15 e 29 graus Celsius, sendo que o limite inferior de temperatura para a espécie é 8 graus Celsius e o limite superior, o limite máximo de temperatura é 39 graus Celsius. A gente tem também que a umidade ideal do solo está entre 0,6 e 1, sendo que o limite inferior de umidade do solo é 0,01 e o limite superior é 2. A distribuição. Então, foram encontrados 98 registros de ocorrência da espécie, todos os registros estavam situados, então, na América do Sul, sendo que a maioria desses pontos de ocorrência estavam localizados no Brasil, distribuídos aí na região do Jalapão, no Tocantins, e na cadeia do espinhaço, que se estende de Minas Gerais à Bahia, e também alguns pontos na Serra da Canastra. A ocorrência de Syngonantha nitens também foi localizada a partir do GBAFAI em áreas da Colômbia, da Bolívia, do Paraguai e da Venezuela. As áreas com maior adequabilidade de índice ecoclimático para a espécie foram encontradas na região central do hemisfério sul.
principalmente, como a gente pode observar, na região superior aí da América do Sul, né? O Brasil quase todo apresentando alta adequabilidade, e na região central da África e também na parte central da Ásia. Então a gente pode observar que a região central do hemisfério sul foi a que apresentou mais áreas com alta adequabilidade de índice ecoclimático. E que a maior parte dos pontos de ocorrência da espécie estão em áreas muito adequadas. Então, isso é muito importante porque confere uma confiabilidade maior para o modelo. Aqui a gente tem um mapa ampliado da América do Sul, né, onde a gente encontra todos os pontos de ocorrência da espécie, e nele é possível observar melhor que todos os pontos de ocorrência, quase todos os pontos de ocorrência, se encontram em regiões de alta adequabilidade de índice climático. Então, como conclusões, a gente tem que a espécie, foram encontradas, então, 98 pontos de ocorrência para essa espécie, e que a região central do hemisfério sul foi a que apresentou mais áreas com alta adequabilidade de índice ecoclimático. E isso mostrou, então, que o modelo era um modelo de alta confiabilidade, porque 95,91% desses pontos de ocorrência, né, desses 98 pontos de ocorrência, se encontravam dentro dessas áreas com alta confiabilidade. Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Olá a todas e todos. Eu sou Nilmar Lage, mestrando no programa de pós-graduação em Estudos Rurais da UFV-JM. A minha pesquisa é intitulada Sim Senhor, uma fotoetnografia da comunidade quilombola do Ausente. Essa pesquisa é orientada pelo Dr. Alain Faber do Nascimento. E ela teve parte do seu processo financiado através da lei federal de uma bolsa de pesquisa, que é o projeto da Lei Aldir Blanc. Por que eu escolhi falar do Vale de Jequitinhonha, né? Eu conheci o Vale de Jequitinhonha em 2004 e desde então vem despertando a minha curiosidade, meu interesse e o meu afeto por esse lugar. A partir de 2012, um trabalho que eu comecei na cidade de Araçuaí, me veio um questionamento a partir de uma pessoa de lá da cidade. Ela me questionava como que, com toda aquela diversidade de produtos que ela tinha disponível em casa, toda aquela riqueza, né, que ele considerava que ele tinha na casa dele, como que a mídia tratava aquela região como Vale da Miséria. Então foi a partir desse questionamento feito pelo José João da Rua de Baixo de Araçuaí, em 2012, que eu comecei a pensar em como, de alguma maneira, responder essa pergunta, né? A intenção dessa pesquisa é, de alguma maneira, ressignificar esse reconhecimento enquanto Vale da Miséria, que foi imposto sobre o Vale de Jequitinhonha a partir de 1964 e que vem sendo explorado pela mídia, pelo governo, por entes oficiais, órgãos oficiais. De alguma maneira, as imagens que estão ligadas a esse reconhecimento, a essa representação social, elas são estereotipadas, né? A pesquisa se propôs a fazer uma organização, uma busca documental a partir de periódicos de circulação nacional, que foram a revista Manchete, o Cruzeiro e o Jornal do Brasil, e o periódico regional, que era o Jornal Gerais, que circulava na região do Vale de Jequitinhonha. O recorte foi feito entre 1964, quando surge o termo Vale da Miséria, até 1985, que é aproximadamente esse período quando o Jornal Gerais para de circular. Como eu não sou da região do Vale de Jequitinhonha, né, apesar de ter uma morada de veraneio lá, a minha proposta era de que essa fotoetnografia fosse feita de maneira compartilhada com as pessoas da comunidade quilombola.
Então, a partir de conversas e provocações e desse envolvimento com a comunidade, foi proposto que eles também fotografassem junto comigo. E aí também teremos, de certa forma, o ponto de vista dessas pessoas, de como que elas gostariam ou de como que elas prefeririam que a região que elas moram fosse representada ou fosse reconhecida imageticamente. Eticamente, a gente trabalha com questões ligadas ao imperativo categórico de Kant, né? Que basicamente quer dizer de que aquilo que eu não quero que seja feito para mim, eu não faço com o outro, né? E o respeito e uma relação de cumplicidade deve ser construída e de bom senso deve ser construída junto com essas pessoas que estão sendo fotografadas. Então é isso, eu vou apresentar aqui um pouco do que foi produzido em campo, né, a partir do meu olhar, a partir do olhar das pessoas que estão contribuindo para essa pesquisa. E é um processo que está ainda, né, em fase exploratória e a gente pretende finalizá-los ainda no início de 2022. Eu escolhi aqui 4 imagens, uma de cada jornal que a gente estudou, para mostrar um pouco dessa realidade na região e de como que a imprensa pauta de acordo com os seus interesses, né? A gente está vendo aí que mesmo em uma região marcada pela pobreza, ou reconhecida pela pobreza, a revista Manchete traz aí, né, o maior rebanho bovino do Brasil numa feira de Almenara. Ao mesmo tempo, o Jornal do Brasil apresenta essa matéria, nessa reportagem, Jequitinhonha é o Vale da Miséria mais rico do Brasil, onde ele apresenta parte dessa riqueza mineral que está no solo e essa intencionalidade de ser uma região reconhecida como pobre, né? A revista Cruzeiro também traz aí as contradições, né? O diamante, o ouro e a esperança, representando toda essa questão que envolve essa intencionalidade no Vale. E aí o Jornal Gerais, a gente escolheu mostrar uma capa que foi quando o jornal virou a chave do discurso para realmente ser um contraponto à ideia hegemônica de Vale da Pobreza, e aí valorizando os elementos culturais da região. Para a nossa fotoetnografia, a gente está trabalhando com o norte a partir das questões propostas por Luiz Eduardo Robson Achuti. A partir dessa visão do Achuti, a gente vai mostrar agora aí o ciclo da cana, né? Desde a questão da colheita, a pedra usada para amolar os equipamentos, né, que faz parte desse processo, a colheita da cana, a amarração dos feixes, quer dizer, um acompanhamento desse ciclo, né, essa descrição, esse texto etnográfico feito através de imagens. E aí até a produção da rapadura, que posteriormente vai ser utilizada para adoçar o café. Né, tudo isso com base nas experiências absorvidas e na vivência com a comunidade a partir dessa observação participante dentro da comunidade quilombola do Ausente. Né? E claro, mostrar também as contradições, né, das dificuldades de viver com o semiárido, que é a questão da água, por exemplo, já que era um período de seca, bem como as dificuldades impostas também por causa da falta de água na plantação, né? Como a gente pode perceber aí. E outras contradições próprias deles, que ao mesmo tempo que eles se preocupam com a alimentação natural orgânica, eles também têm o costume de usar alimentos industrializados, como esse suco, né, em pó, por exemplo. Trazendo agora a fotoetnografia compartilhada, vamos apresentar as imagens feitas pelo Gordo, que selecionou essas conservas, o seu trabalho enquanto pedreiro de uma arquitetura rústica e a sua função de guardião da semente como fatores para representar o Vale do Jequitinhonha, representar a comunidade. E a Dirlene, ela apresenta as suas quitandas, a sua família, a sua horta, que para ela são valores representativos do modo de vida do Vale do Jequitinhonha, enquanto também imagens que ela gostaria que representasse essa região e não o discurso da miséria como foi posto, né, pelos veículos que a gente avaliou.
sistematização de resultados de pesquisa em formato cartilha, uma contribuição ao plano de conservação e dinâmica do sistema agrícola tradicional dos apanhadores de flores sempre-vivas. Este trabalho é o resultado de um projeto de mesmo título aprovado pelo edital PIBEX de 2021. Eu sou Delis Maria, sou discente do curso de Agronomia da UFVJM e bolsista do projeto que é coordenado pela professora Maria Neudes do Departamento de Agronomia. O projeto possui como colaboradores o professor Claudenir Fávero, do mesmo departamento, e Gabriel Dayer, da Universidade de Brasília. A Comissão em Defesa dos Direitos das Comunidades Extrativistas, CODESEX, é a única instituição parceira do projeto. Os apanhadores de flores sempre-vivas de comunidades rurais do Espinhaço Meridional Mineiro são a categoria de povos tradicionais reconhecidos pelo Conselho Estadual e Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. A tradicionalidade desse povo se expressa no modo de vida caracterizado pelo movimento migratório entre as partes baixas e altas da serra, com a coleta de flores sempre-vivas, e o manejo de gado rústico nos campos nativos nas partes altas e a lida com a agricultura de bases agroecológicas. A identidade territorial, cultural e social dos apanhadores de flores sempre-vivas e a importância desse sistema agrícola foram reconhecidos e oficializados em março de 2020, com o selo concedido pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, de Sistema Importante do Patrimônio Agrícola Mundial, o CIPAM, chamados de Sistema Agrícola Tradicional dos Apanhadores de Flores Sempre-Vivas, ou SAT Sempre-Vivas, que é o primeiro sistema agrícola tradicional brasileiro a ser reconhecido pela FAO. Uma contribuição importante para a conquista do título foi o uso de trabalhos científicos desenvolvidos pelo Núcleo de Estudo em Ecofisiologia Vegetal da UFVJM na confecção do dossiê de candidatura. Desde 2008, o Núcleo de Estudo vem construindo um diálogo e uma parceria com as comunidades extrativistas. As pesquisas participativas resultaram em um acervo de trabalhos científicos contextualizados com a economia das flores sempre-vivas, que aliam conservação e o uso sustentável das espécies de sempre-vivas. Embora todo o material produzido seja disponibilizado aos comunitários, a linguagem técnica dificulta o entendimento pelo público em geral. Em contribuição ao Plano de Conservação e Dinâmica do Sistema Agrícola Tradicional dos Apanhadores de Sempre-Vivas, o projeto teve como objetivo a sistematização de resultados de pesquisa em formato cartilha, com uma linguagem adequada ao entendimento dos comunitários e o público em geral. Para a confecção do material informativo, foram consultados os trabalhos científicos produzidos pelo NEF ao longo desses anos de parceria entre as comunidades extrativistas e o núcleo de estudo. Foram produzidas 3 cartilhas que abordam 5 espécies de sempre-vivas comercializadas e coletadas. Uma cartilha com a sempre-viva pé de ouro, Comantella elegans, e a sempre-viva varjeira, Comantella elegantula. Espécies coletadas em maio e abril, de ocorrência em todos os municípios de coletas. Uma segunda cartilha abordando a sempre-viva chapadeira, morfotipo de Comantera bisucata, que é coletada também nos meses de maio e abril, porém é de ocorrência natural somente em municípios que compõem a Serra do Cabral. E uma terceira e última cartilha abordando a sempre-viva janeirona, Comantera rubrechtiana, e a sempre-viva carrasqueira, que é outro morfotipo de Comantera bisucata. As 2 espécies são coletadas nos meses de janeiro e fevereiro e possuem ocorrência em todos os municípios de coleta. O material contém informações sobre a importância econômica e a época de coleta das espécies, aspectos relacionados à morfologia da planta, aspectos de produção, propagação e cultivo. Todas as informações estão contextualizadas com o manejo sustentável.
Pretende-se que após o retorno de 100% das atividades presenciais, seja realizada a socialização dessas cartilhas em sede das associações comunitárias de 3 municípios, Diamantina, Presidente Kubitschek e Buenópolis, que fazem parte do SAT Sempre Vivas. A socialização será mediada pela Codessex. Deixo meu agradecimento à Proesc pela Bolsa de Fomento, aos comunitários e demais atores da economia das flores sempre vivas. Olá, meu nome é Milena, sou estudante do segundo período de Medicina Veterinária no Centro Universitário Fundão de Montes Claros, juntamente com o professor Dr. Alex, escrito o relato de experiência consciente de ter. A experiência do estágio nos períodos iniciais do curso de Medicina Veterinária no processo de ensino-aprendizagem. A graduação em Medicina Veterinária proporciona aos estudantes o processo de ensino-aprendizagem, vinculando conteúdo teórico-prático desde os períodos iniciais do curso. De acordo com o projeto pedagógico do curso, as ações de ensino baseiam-se no desenvolvimento de condutas e atitudes voltadas à responsabilidade técnica e social. Segundo o Ministério da Educação, espera-se que o médico veterinário tenha uma formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. O objetivo do estudo foi descrever a contribuição do aprendizado diante da oportunidade de estágio nos períodos iniciais do curso. Trata-se de um relato de experiência de uma estudante do segundo período sobre as atividades realizadas dentro de um hospital veterinário universitário, no período de agosto a outubro de 2021, na área de clínica médica e cirúrgica de pequenos animais, com as especialidades de cardiologia, oftalmologia, neurologia, ortopedia e diagnóstico por imagem também oferecidas. As ações desenvolvidas durante o estágio foram higienização das mãos, acompanhamento de consultas, anamnese, exame físico, conduta terapêutica e orientações, acompanhamento de procedimentos como acesso venoso, coleta de materiais para exames laboratoriais e preparo de materiais para encaminhamento de exames anatomopatogênicos. Preparação e circulação da sala cirúrgica envolvendo atividades como paramentação, cuidados pré, trans e pós-operatório, limpeza e ou desinfecção de materiais e superfícies, manejo de materiais estéreis ou contaminados. Durante todas as atividades, os preceptores buscaram a realização da associação dos procedimentos e ou atendimentos com o conteúdo teórico. O estágio proporcionou crescimento na relação interpessoal através do contato com os alunos de outros períodos, contribuindo de forma positiva e eficaz, aumentando a responsabilidade e dedicação aos estudos, certificação sobre a escolha do curso e desejo de continuidade das atividades práticas extracurriculares. Gostaria de deixar meu muito obrigado à FUNORTE, que me proporcionou esta graduação, e principalmente ao Hospital Veterinário Renato de Andrade, que me proporcionou a oportunidade de estagiar nos períodos iniciais. Com isso, muito obrigada. Olá, irei apresentar para vocês o meu trabalho intitulado Distribuição e Ocorrência do Felinis eucalipti, Vespa veneradora do eucalipto. O meu nome é Priscila Kelly Barros Farnese, eu sou engenheira agrônoma formada aqui pelo UFVJM, campus Diamantina, e atualmente estou no mestrado no segundo semestre do programa de pós-graduação em produção vegetal. Os autores desse trabalho, juntamente comigo, são Fernanda de Aguiar Coelho, Mônica Carvalho de Sá, Fausto Henrique Vieira Araújo, Débora Sampaio Mendes, Laísa Cristina Rossini, Sabrina Rodrigues Ferreira e Ricardo Siqueira da Silva. Bom,
O eucalipto é uma espécie arbórea de suma importância e apresenta mais de 700 espécies. Sua madeira é adequada para variados usos, como o consumo doméstico, lenha de alto poder calorífico, produção de carvão vegetal, na construção civil, além de vários produtos de uso múltiplo que podem ser produzidos a partir da celulose. A demanda por produtos derivados da madeira de eucalipto continua sendo essencial em todo o mundo, demonstrando a sua importância. Com o aumento e diversificação de áreas plantadas, também se aumentou o risco de ataque por pragas no eucalipto. E aí nós temos o Ophellium eucalypti, que é uma vespa da ordem Hymenoptera, originária da Austrália, e foi descrita pela primeira vez em 1922. Atualmente, ela está estabelecida na Nova Zelândia, onde se tornou uma praga importante para as espécies de eucaliptos, causando galhas nas folhas que podem levar a grandes perdas. Nesse sentido, faz-se necessário realizar mais estudos sobre esse inseto, vista a escassez de informações dele na literatura. O objetivo deste trabalho foi mapear a distribuição da vespa da galha do eucalipto, Ophellium eucalypti, no mundo. Para isso, fizemos um levantamento de dados de registro da ocorrência do Ophellium eucalypti, obtido por meio de levantamento de informações, bem como colhimento das coordenadas geográficas contidas em alguns sites como o GBIF e o CAB, além também de uma pesquisa por meio de bibliografia publicada. Assim, registramos no total 30 pontos de ocorrência, distribuídos principalmente nos continentes da Oceania, Ásia, África e Europa. A partir daí, foi possível elaborar mapas com auxílio do software ArcGIS, representando a atual distribuição deste inseto. A partir desse levantamento, foi possível perceber que existem alguns dados de ocorrência, principalmente nos países como a Indonésia, a Espanha, Itália, Grécia, Marrocos, Quênia e Uganda. O principal ponto de concentração deste inseto está situado na Nova Zelândia, onde foram encontrados relatos de danos na espécie de Eucalyptus locus. É importante destacar que, apesar dessa espécie ser originária da Austrália, dados na literatura relatam que a ocorrência dessa espécie nesse país tem diminuído nos últimos anos. E este fato pode estar associado principalmente a predadores naturais biológicos desse inseto, como parasitoides. Esses resultados são úteis para a realização de estudos que possam auxiliar no manejo, bem como realizar estratégias para reduzir a sua introdução e disseminação em novas áreas. Muito obrigada pela atenção. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Eu sou o Lucas e juntamente com o Ítalo, o Everson, o Deilson, a Laiane, a Vitória e o Anderson, a gente desenvolveu um trabalho no município de São João Evangelista, no qual aí a gente buscou avaliar a qualidade sanitária de alface cultivada e comercializada aqui no município. Eu sou graduando do curso de Agronomia aqui da UFVJM, Campus Diamantina. Então, a horticultura ela tem grande importância na cadeia produtiva mundial, principalmente no aspecto socioeconômico. Cabe aqui ressaltar a importância deste segmento para a geração de renda nas grandes, médias e pequenas propriedades, o que gera estabilidade econômica e promove o bem-estar social.
As hortaliças folhosas, elas são as mais procuradas para comercialização, as quais apresentam aí aproximadamente 20% de todos os tipos de hortaliças, destacando-se a alface como um dos principais cultivos. Dentre as hortaliças, as folhosas são as plantas com folhas comestíveis que são consumidas normalmente com preparo mínimo. Quando não manuseadas de forma correta e em condições físicas sanitárias inadequadas, elas são veículos potenciais de contaminação, devido ao seu consumo in natura. A falta de higiene, então, é sem dúvida o fator mais preponderante na contaminação de alimentos. E no caso das hortaliças folhosas, diversos micro-organismos amplamente disseminados pela água de irrigação ou pelo esterco podem causar essa contaminação. Então, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar as condições sanitárias de alface cultivada e comercializada no município de São João Evangelista. Então, foram coletadas 3 espécimes de alface em 5 propriedades, totalizando 15 espécimes, e 3 espécimes em 3 pontos de comercialização do município, totalizando então 9 espécimes. Foram armazenadas em sacos plásticos estéril e encaminhados para o laboratório e realizada análises microbiológicas da água destilada utilizada aí na lavagem das espécimes, avaliando o número mais provável de coliformes de origem fecal ou termotolerantes. Os parâmetros de contaminação foram estabelecidos em função da resolução número 12 de 2001 da Anvisa. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e teste de médias usando o teste de Tuck. Dentre os resultados obtidos, 40% das espécimes coletadas diretamente nas propriedades apresentaram altos índices de contaminação por coliformes, tendo valores superiores ao permitido pela legislação vigente. A contaminação dessas alfaces coletadas pode estar relacionada com práticas de manejo e cultivo inadequado, adotados nas propriedades. Nos pontos de comercialização, foram detectados em 60% das espécimes níveis altos de contaminação por coliformes, devido principalmente à exposição direta dos produtos aos consumidores, as condições higiênico-sanitárias inadequadas que favorecem a contaminação. Em relação às espécimes coletadas diretamente na propriedade e comercializadas, não houve diferença significativa na qualidade sanitária. Porém, observa-se que 20% das espécimes coletadas nas propriedades tendem a ter um aumento do NMP de coliformes em sua área de comercialização, devido à falta de condições hidrossanitárias no sistema de produção e comercialização. O manuseio inadequado e exposição de produtos à bancada aumenta o risco de contaminação. A maneira como a utilização de caixas plásticas para transporte e armazenamento das hortaliças reduz os riscos de contaminação por fungos e bactérias, uma vez que as mesmas podem ser facilmente higienizáveis, além de serem reutilizadas, o que é economicamente viável. A higienização de embalagens influencia diretamente na conservação do produto, além de minimizar as contaminações que possam ameaçar a saúde da população. Então, pessoal, apesar dos níveis aí de contaminação e do limite imposto pela legislação, medidas de pós-colheitas devem ser sempre ter uma atenção especial, uma vez que garantem um produto de grande viabilidade e higiênico, sanitária para a população, assimilando credibilidade ao modelo de produção e agregando valor na comercialização. Ao final das análises, os produtores e comerciantes foram orientados a agir dentro das normas quanto ao manuseio, sanitização e beneficiamento do produto e comercialização. Então, pessoal, o que a gente tinha para estar apresentando é isso. Obrigado pela participação de todos e até mais. Olá, eu irei apresentar o resumo intitulado Tratamentos Pré-germinativos em Sementes de Bicho Orelhano. Autores Ítalo, Silvio, Deilson, Kaique, Lucas, Vitória, Eves, Laiane. Pela Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha, Mucuri, Diamantina e o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus São João Evangelista. A planta da espécie Bicho Orelhano produz frutos denominados de urucum. É uma cultura que tem como principal produto a semente.
cujo valor agrícola e econômico está relacionado aos pigmentos associados à superfície da semente, que são corantes naturais, constituídos de vários carotenoides. Esses pigmentos são utilizados nas indústrias alimentícias em função da tendência de substituir os corantes artificiais pelos naturais e de produtos farmacêuticos. A multiplicação das plantas de urucum é preferencialmente feita por sementes, porém podem apresentar mecanismos de dormência que dificultam sua germinação e, consequentemente, o processo de produção de mudas. Dessa forma, o estabelecimento de métodos para analisar a qualidade da semente é essencial para a produção e a comercialização. Métodos por tratamento pré-germinativos têm sido utilizados para a superação da dormência em sementes. Uma opção pode ser a utilização de hormônios como o ácido giberérico, pois a giberelina promove a germinação estimulando o crescimento do embrião. O experimento foi conduzido no Instituto Federal de Minas Gerais, campus São João Evangelista. Foi utilizado sementes da cultivar piava vermelha colhidas sob condições de campo. Foi utilizado delineamento inteiramente casualizado, fatorial, 4x2, sendo 4 períodos de imbibição em 2 soluções. As soluções foram água destilada e ácido giberérico, na concentração de 125 mg por litro, utilizando os períodos de imbibição de 0, 4, 10 e 24 horas. Foi realizado o plantio da semente em casa de vegetação, utilizando sacos de polietileno. A avaliação foi feita e calculando o índice de velocidade de emergência diariamente, e aos 30, 60, 90 e 120 dias foi avaliada a altura da parte aérea e o diâmetro do colito, e aos 120 dias também avaliou o comprimento da raiz e feita a massa seca da raiz e da parte aérea. Também realizou a determinação do índice de qualidade Dixon. Então, os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e teste F, a 5% de probabilidade. As variáveis analisadas nos ensaios com água e com ácido giberérico não apresentaram significância a 5% de probabilidade. Então, a viabilidade das sementes não foi afetada pelo aumento do tempo de imersão na água e no ácido giberérico, dentro dos limites do tempo estudado. O índice de velocidade de germinação e a porcentagem de germinação provavelmente foram influenciados pela qualidade da semente utilizada, pois essas foram coletadas de material nativos, apresentando variação genética de baixa qualidade, sendo essa caracterizada por uma dormência física imposta pelo tegumento. Alguns autores relatam que na última fase da maturação da semente de urucum há um acréscimo na impermeabilidade do tegumento à água. A altura não diferiu em ambos os tratamentos, assim segue para o comprimento de raiz, matéria seca, da parte aérea e da raiz, quando a semente foi submetida a tempos diferentes de imbibição, tanto em água como em ácido giberérico. O índice de qualidade Dixon para a avaliação das mudas de urucum teve insignificância devido aos fatores de solução das sementes não terem alterado a mesma, permitindo assim um desenvolvimento igual para os dois ensaios, cujo índice de qualidade Dixon é apontado como um bom indicador na qualidade de mudas em fase de viveira, por considerar para seu cálculo o vigor e o equilíbrio da distribuição da fitomassa, sendo ponderados vários parâmetros importantes. O diâmetro e a altura variada aos 30, 60, 90 e 120 dias não foram influenciados pelas soluções testadas. Com o decorrer do tempo do experimento em campo, o crescimento aos 30, 60 e 90 e 120 dias foi significativo em ambos os ensaios, que era de se esperar, pois as mudas tendem a crescer, e pela regressão é possível observar a curva crescente das mudas. Então, as figuras mostram o crescimento de diâmetro e altura no decorrer das avaliações em ambas as soluções. Observe-se que na solução 1, com água, apresentou um crescimento superior nas duas variáveis analisadas, comparado com o ácido giberérico, pois não diferiu significativamente. As aplicações de giberelina não têm efeito significativo, no alongamento de plantas, já que são consideradas altas, podem ter efeito mais significativo em plantas anãs. Embora a aplicação de giberelina estimule o crescimento do caule,
em raízes há pouco efeito no crescimento. Como conclusão, as soluções condicionantes utilizadas não causaram eficiência positiva no tratamento pré-germinativo de semente de urucum. São necessários novos trabalhos para a quebra de dormência física imposta pelo tegumento de semente. Bom, os ecossistemas montanhosos, eles são caracterizados por serem paisagens antigas, climatizadas, inférteis, que vai remeter ao conceito de óquibio. Essas montanhas possuem solos com status nutricional baixo e com vegetação que vai se adaptar às condições de dispersão, o que pode favorecer o aumento do endemismo. O presente estudo ele tem o intuito de conhecer a composição florística em uma área de óquibio e analisar o status de endemismo dessa área. Este óquibio ele vai estar localizado, né, na reserva da biosfera da Serra de Espinhaço, e a nossa principal hipótese ela preconiza que a área em estudo ela apresenta altos níveis de endemismo de espécies. Então, o estudo ele foi realizado na porção urbana de Diamantina, é conhecida localmente como Serra do Brasão, e o fragmento ele apresenta uma área de 6 hectares aproximadamente. E a amostragem foi estratificada em 3 setores, sendo 2 de relevo elevado, com rocha exposta, e a vegetação predominantemente arbustiva. Eles são intercalados por um setor de vegetação predominantemente arbórea em relevo rebaixado, menos exposto à radiação solar e a ventos. E o levantamento florístico ele foi realizado por meio de um caminhamento aleatório ao longo dos setores, sendo feita a coleta de dados entre março a junho de 2019. Para segregar as espécies em raras ou comuns, foi utilizada uma metodologia que considera 3 variáveis: a distribuição geográfica, a especificidade por habitat e o tamanho populacional. Então foram coletados um total de 160 indivíduos, sendo 35 identificados a nível de espécie, 8 somente a nível de família e 17 apenas não foram identificados. Das 100 espécies que encontramos, 71% apresentaram raridade e 29 apenas foram comuns. Classificou 78% das espécies como endêmicas e 22% só não foram endêmicas. E das espécies, 25% foram exclusivas de campos rupestres, sendo que 75% ocorreram em outras fitofisionomias. Dentre as espécies endêmicas amostradas, somente a espécie Clafosieira adamantio está classificada como em perigo. É interessante frisar que essa espécie ela apresenta uma distribuição que é restrita apenas ao município de Diamantina. Então, portanto, essa análise ela buscou auxiliar na compreensão da raridade das espécies da região para contribuir para ações de conservação em regiões de óquibio. E os resultados eles reforçam que as regiões de óquibio proporcionam maior riqueza de espécies endêmicas que em outras fitofisionomias de cerrado. Gostaria de agradecer à CAPES, à FAPEMIG e ao FVJM pelo apoio.